que você faria se encontrasse uma mulher pendurada de cabeça para baixo no meio do deserto, com um aviso dizendo que quem a tocasse morreria? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Cruz. Tenho 52 anos e sou fazendeiro aposentado aqui no interior do Texas. E a história que eu vou te contar hoje não é como nada que você já ouviu por aí. É real, é bruta e, se você deixar, pode até mudar a forma como você enxerga coragem, honra e amor. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história. Eu adoro ver até onde essas histórias de fronteira conseguem chegar. E claro, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um novo relato capaz de te emocionar, te surpreender e, às vezes, até te fazer segurar o fôlego como num duelo ao meio-dia. Eles bateram nela até que os gritos viraram silêncio. Depois, amarraram seus tornozelos com corda grossa e a penduraram de cabeça para baixo sob o sol escaldante do deserto. O sangue escorria do lábio partido. A poeira grudava na pele ensopada de suor. Cada marca do chicote não estava ali só para doer, estava ali para humilhar. Ela não foi pendurada para morrer rápido. Foi pendurada como um animal, exposta para vergonha pública. O vento carregava sua respiração fraca, irregular, como uma chama prestes a se apagar. Embaixo dela, meio enterrada na poeira, havia uma placa de madeira partida. As palavras rabiscadas em tinta vermelha ainda estavam claras. O homem branco nunca esquece. O deserto estava em silêncio, exceto pelo ranger da corda enquanto o corpo dela balançava. O cabelo caía em mechas emaranhadas, roçando a poeira, negro como a noite. Os pulsos estavam crus e inchados pelas cordas que os prendiam nas costas. O peito subia com esforço desesperado. Cada respiração era uma rebelião contra a morte. A forma como ela lutava para respirar lembrou ele de um velho companheiro de guerra que nunca desistia, mesmo quando as chances já estavam perdidas. Por horas, ninguém veio. Os homens que a deixaram ali queriam que ela fosse vista, encontrada. Um aviso para qualquer um que ousasse ficar do lado dela. Uma maldição esculpida em carne e memória. Elias Ford não deveria estar ali. Ele estava rastreando um bezerro perdido, seguindo suas pegadas por ravinas secas e arbustos espinhosos. O sol era cruel no alto, o tipo de calor que racha lábios e parte a terra. Ele contava com a solidão, o tipo que ele confiava mais do que em pessoas. Mas o destino tinha outros planos. Ele ouviu primeiro como um som fraco demais para ser real. Um suspiro fraco carregado pelo vento. Seu cavalo enrijeceu, orelhas se mexendo, e Elias soube que não era fantasma. Ele desceu da sela, rifle nas costas, botas estalando suavemente enquanto seguia o som. Através de juníperos e pedras, ele encontrou a clareira. Lá estava ela. Uma garota não mais velha que 18 anos, pendurada de cabeça para baixo numa velha árvore de algodoeiro. O sol queimava suas pernas nuas e braços machucados. Os olhos estavam semicerrados, cílios grossos de poeira, lábios rachados e sangrando. Elias congelou. Seu estômago se apertou como um punho. A placa na poeira gritava para ele. As palavras eram altas, sem uma voz. O homem branco nunca esquece. Não era apenas uma mensagem, era uma ameaça. Qualquer um que a tocasse dividiria seu destino. Elias praguejou baixinho. Sua mão foi até a faca no cinto. A garota se mexeu, apenas um pouco. A cabeça virou num movimento fraco. A voz dela saiu quase quebrada, mas as palavras cortaram fundo. Não me solte. Eles vão te matar. Os olhos dela se abriram tremendo, escuros com medo e fogo também. Elias sentiu o chão inclinar sob seus pés. Aqui não era apenas uma garota, era uma decisão. Se ele fosse embora, viveria. Se a soltasse, seria marcado para a morte. A corda rangeu. Uma gota de sangue escorreu da têmpora dela até a poeira embaixo. O peito de Elias subia e descia. Sua mão apertou o cabo da faca. O deserto ao redor estava quieto demais,
como se até o vento esperasse pela escolha dele. Ele deu um passo para frente, depois outro. A faca brilhou no sol, uma promessa fina de misericórdia. O olhar dela se agarrou a ele, silencioso, implorando, mas também avisando. Ele podia sentir o peso de cada fantasma por trás das palavras dela. Naquele momento, Elias não era mais um fazendeiro caçando gado. Era um homem parado na beira do destino. Um corte o ligaria à vida dela. Um corte incendiaria o fogo da vingança contra os dois. O coração batia como tambores de guerra. A respiração era ferro e poeira. A faca subiu, a corda tensionou, e a pergunta o atingiu mais forte que o calor. Se você fosse Elias Ford, olhando para uma garota pendurada como isca, sob uma maldição, você iria embora para salvar sua própria vida ou a soltaria e arriscaria perder tudo? Elias cortou a corda. As fibras estalaram e a garota caiu pesado em seus braços. O corpo era leve, leve demais, como se estivesse morrendo de fome há dias. A pele queimava com febre. Por um momento ele pensou que ela já tinha ido, mas então o peito subiu fraco e trêmulo. Ele a carregou de volta para o cavalo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A placa na poeira o encarava como uma maldição. O homem branco nunca esquece. Ele cuspiu na poeira e a amarrou gentilmente na sela. Quando chegaram na velha estação de parada, o sol já tinha afundado no horizonte. O prédio se inclinava contra o vento, teto remendado com lata enferrujada, paredes cinzas de anos de tempestades. Não era uma casa, mas era abrigo. Elias a deitou no catre, cobriu com seu casaco e derramou um pouco de água numa caneca de lata. Ela tentou beber, tossiu, depois bebeu de novo devagar. Os olhos ficaram nele, escuros e cautelosos, como um animal selvagem que foi espancado vezes demais. Ele falou baixo, voz firme. Você está segura aqui, pelo menos por enquanto. Ela não disse nada, apenas puxou o casaco mais apertado ao redor dos ombros. A noite se estendeu longa. Elias limpou os cortes nos pulsos dela, limpou o sangue do rosto. Ela estremeceu quando ele a tocou, mas não se afastou. Ele trabalhou devagar, gentil, cuidadoso, como se ela pudesse se despedaçar em suas mãos. Quando terminou, ele se sentou na cadeira e encarou a lanterna tremulante. Ele era um homem que tinha passado anos sozinho. Mas hoje à noite, o silêncio parecia diferente. Era mais pesado, cheio do peso da respiração dela, do som dela se mexendo no catre. De vez em quando ele pegava os olhos dela nele, afiados e inquietos. Ela desviava o olhar rápido, mas não antes dele ver a luta ainda queimando nela. As horas passaram. Coiotes choraram na distância. O ar do deserto ficou frio. Elias colocou o rifle no colo e esperou por um sono que nunca veio. Ao amanhecer, ele acordou com um som que não esperava. A garota estava sentada, cabelo emaranhado, olhos fixos nele. A voz era áspera, mas clara o suficiente para fazer o coração dele pausar. Por que você me soltou? A pergunta ficou no ar, afiada como uma faca. E Elias sabia que qualquer resposta que desse o amarraria ao destino dela. Elias não respondeu logo de cara. A pergunta da garota cortou o silêncio, mais afiada que uma lâmina. Ele se recostou na cadeira, mãos cruzadas sobre o rifle descansando no colo. A verdade era confusa, mas ele sabia que tinha que dizer alguma coisa. Porque ninguém merece ser deixado pendurado daquele jeito, ele murmurou. A voz era áspera, quase envergonhada. Os olhos dela se estreitaram, duvidosos, como se estivesse testando se ele acreditava nas próprias palavras. Por um longo tempo, ela não disse nada. Então puxou o casaco mais apertado, como se pudesse se esconder da memória da corda. Finalmente ela sussurrou. Eles queriam que eu morresse devagar, não rápido, devagar, para todo mundo ver. Elias sentiu as palavras acertarem fundo. Ele conhecia a crueldade. Já tinha visto antes. Mas ouvir dos lábios dela tornou tudo mais pesado. Como se o peso daquela placa quebrada na poeira tivesse seguido eles até aqui. Ele perguntou o nome dela. Ela olhou para longe. Naiva, ela disse por fim. Mas algo no tom dela dizia que não era a verdade completa.
Ainda assim ele assentiu. Naíva, então. Os dias seguintes passaram num ritmo inquieto. Ela comia pouco, falava menos, mas os olhos contavam histórias que ela ainda não queria compartilhar. Elias caçava coelhos, buscava água no poço, tentava fazer a estação parecer menos uma ruína. À noite, ele dormia na cadeira perto da porta, rifle sempre ao alcance. Na terceira manhã, pegadas apareceram do lado de fora na poeira. Frescas, marcadas. Botas militares. Elias se agachou estudando-as. A mandíbula ficou tensa. Eles não estavam mais sozinhos. Ele voltou para dentro. Naíva estava sentada perto da janela, tensa como uma cobra enrolada. Viu alguém? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça em silêncio, mas os dedos torciam o cobertor até os nós dos dedos ficarem brancos. Naquela tarde, um cavaleiro chegou. Uniforme azul e dourado. Um tenente da cavalaria. Ele desmontou, puxou um papel do casaco e o estendeu. Um cartaz de procurado. Um esboço de uma jovem Apache. As palavras queimavam. Assassinato, fuga, perigosa, $50 de recompensa. Elias encarou o papel, depois devolveu sem piscar. Não posso dizer que vi ela, disse sem emoção. O tenente estreitou os olhos, estudou ele um momento longo demais. Depois cavalgou embora. Lá dentro, Naíva estava congelada atrás da cortina. Ela tinha ouvido cada palavra. Os olhos estavam fixos em Elias, desconfiados, mas também buscando algo. Por que mentir por ela? Por que se arriscar? A verdade era que Elias também não sabia. Mas o silêncio entre eles tinha mudado. Não era mais um muro. Era o começo de algo frágil. E é aí que a história deles começa a torcer. Porque segredos não ficam enterrados no deserto por muito tempo. Se você quer continuar acompanhando essa história selvagem de sobrevivência e amor proibido, não esquece de se inscrever agora mesmo. Assim você não perde a próxima parte, quando as balas começam a voar e a linha entre amor e morte fica fina como o fio de uma navalha. Elias sabia que não podiam ficar na estação por mais tempo. Olhos demais tinham visto ele. Botas demais tinham tocado a poeira lá fora. Uma noite, sob a luz fraca de meia-lua, ele selou os cavalos e ajudou Naíva a subir. O corpo dela ainda estava fraco, mas o espírito queimava firme. Eles cavalgaram para o sul, em direção à fronteira, em direção à promessa de montanhas, onde o povo dela talvez ainda vivesse livre. Por 2 dias, o deserto pareceu deixá-los passar. O calor tremia de dia. Coiotes cantavam à noite. Naíva falava pouco, mas cavalgava perto dele. Às vezes, ele a pegava olhando para ele, como se pesasse a alma dele, tentando decidir se podia confiar. Na terceira noite, a quietude se quebrou. O estalo de um rifle rasgou o ar. Elias gemeu quando o fogo se espalhou pelo lado dele. Ele caiu da cela batendo no chão com força. Naíva gritou o nome dele e caiu ao lado. Outro tiro passou zunindo, atingindo Pedra da Crista. Cavaleiros apareceram, rifles erguidos, sombras contra o luar. Naíva agarrou Elias debaixo do braço, arrastando ele em direção a um aglomerado de pedras. As botas dele raspavam na terra, deixando um rastro escuro de sangue para trás. Me deixa, ele sussurrou rouco, tossindo vermelho. Corre enquanto pode. As mãos dela se apertaram mais ao redor dele. A voz quebrou, mas as palavras eram ferozes. Se você morrer, eu morro. De alguma forma, ela conseguiu levá-lo para o abrigo das pedras. Balas lascaram a pedra acima das cabeças deles. Naíva pressionou o corpo contra o dele, protegendo ele o melhor que podia. O coração batia como trovão, mas as mãos estavam firmes enquanto ela pressionava pano na ferida. O tiroteio diminuiu. Os cavaleiros circularam esperando. Elias cerrou os dentes, lutando contra a atração da escuridão. Através da névoa, ele ouviu ela sussurrar algo que nunca tinha ouvido antes. Meu nome verdadeiro é Ielena. Significa o vento que nunca se curva. Ele abriu os olhos, encontrando os dela. Naquele momento, ele viu não apenas uma garota que ele tinha salvado, mas uma mulher que tinha escolhido salvá-lo. Os lábios dela roçaram a testa dele, suaves e tremendo.
Você é meu agora, ela sussurrou. E eu não vou deixar o deserto te levar. A noite ficou pesada, cheia de fumaça e silêncio. Mas os dois sabiam que a luta não tinha acabado. Porque quando o amanhecer chegasse, os homens que a queriam morta voltariam. E dessa vez trariam mais que balas. A noite se estendeu, longa e cruel. Mas de alguma forma Elias e Helena conseguiram passar por ela. Quando o amanhecer chegou, os cavaleiros nunca atacaram. Talvez temessem as pedras. Talvez temessem o tipo de espírito que se recusa a quebrar. Quando o sol queimou alto, o deserto estava quieto de novo. Os dois ainda estavam vivos. Elias se apoiou na pedra, fraco mas respirando. E Helena sentou perto, a mão nunca deixando a dele. Ela tinha carregado ele através do fogo, através do sangue, através da beira da morte em si. E em troca, ele tinha escolhido ela contra todo aviso, contra toda maldição esculpida em madeira e memória. Dias depois, eles encontraram abrigo perto de um rio ao sul da fronteira. Lá sob a sombra de árvores de algaroba, Elias começou a se curar. E Helena juntava ervas, cozinhava o pouco de comida que tinham e costurava as feridas dele com a paciência de alguém que já tinha visto perda demais. Devagar, a força voltou para ele. Eles construíram uma pequena cabana de troncos e couro. Nada chique, mas ficava de pé contra o vento. Elias cuidava dos cavalos. E Helena costurava uma camisa pequena para o filho crescendo dentro da barriga dela. O som dela cantarolando enchia a cabana, suave e firme. Uma canção de sobrevivência. Pela primeira vez em anos, Elias sentiu algo como paz. E Helena, uma vez garota caçada, sentiu algo como um lar. A história deles não foi escrita em livros, não foi esculpida em pedra. Viveu na poeira, nas cicatrizes, na forma como eles se seguraram um ao outro quando o mundo tentou separá-los. Essa é a lição dessa história. Amor não é sobre promessas faladas em igrejas ou escritas em papel. É sobre a escolha que você faz quando o fogo está mais quente. É sobre soltar alguém quando o mundo quer que ela fique pendurada. É sobre se recusar a ir embora, mesmo quando custa tudo. Então deixa eu te perguntar, se você fosse Elias, parado debaixo daquela árvore, faca na mão, você teria ido embora para se salvar ou teria soltado ela e arriscado sua vida? Você acredita que o amor pode nascer das cinzas do ódio? Ou você acha que algumas feridas nunca saram? Histórias como essa nos lembram que mesmo nos desertos mais áridos, sempre há chance de água, de esperança, de amor. E se essa história te emocionou, se te deu algo para pensar, me faz um favor, aperta aquele botão de curtir e se inscreve agora mesmo. Assim, você não perde a próxima história dessas terras selvagens do oeste, onde as balas podem errar, mas os corações raramente erram, porque em algum lugar por aí, sob o mesmo céu, outra história está esperando. E talvez, só talvez, seja uma que você precisa ouvir.